Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Balanço da Petrobras não traz os prejuízos com a corrupção e as ações da estatal despencam no mercado. As perdas com os desvios somariam 88 bilhões de reais. E veja também nesta edição. Pesquisa da Justiça Eleitoral mostra desconfiança com a urna eletrônica e a insistência na compra de votos. Condenado no mensalão, Romeu Queiroz volta para o regime fechado depois de beber em um bar durante o horário de trabalho. A Avenida Paulista tem manifestação de centrais sindicais contra as medidas que alteram os direitos trabalhistas. Europa anuncia plano antiterror com rastreamento de todas as pessoas que estiverem em viagem no continente e usarem cartão de crédito. Pesquisadores brasileiros encontram no café substâncias semelhantes à morfina e capazes de aliviar a dor. Geralmente, essas dores que eu tenho, o café funciona. Governo federal abre consulta à população para regulamentar o marco civil da internet. No Sudão do Sul, crianças usadas como soldados trocam armas por livros. E há 30 anos, a música We Are The World despertava o planeta para as mazelas na África. E vão me fazer companhia o cientista político José Álvaro Moisés e o advogado Roberto Delmanto Júnior. Participe com a pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp, o número 11 97559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Depois de 3 adiamentos e de muita expectativa, a Petrobras divulgou o balanço referente ao terceiro trimestre do ano passado. Mas, ao contrário do esperado, o prejuízo com a corrupção foi retirado. O mercado não perdoou e as ações da estatal despencaram. O balanço divulgado pela Petrobras na última madrugada não teve auditoria externa e trouxe um lucro de quase 3 bilhões e 100 milhões de reais entre julho e setembro de 2014. Uma queda de 38% em relação ao trimestre anterior, atribuída principalmente ao congelamento das obras de 2 refinarias que não saíram da terraplanagem. O prejuízo com a corrupção chegaria a 88 bilhões e meio de reais. Em comunicado, a estatal explica que não incluiu as perdas porque seria impraticável a quantificação desses valores e por haver elementos que não teriam relação direta com pagamentos indevidos. Para esse economista, a atitude diminui o prestígio da empresa tanto no Brasil quanto no exterior. O que a Petrobras está dando é um exemplo negativo, decepcionante, frustrante, lamentável. E a reação do mercado expressa bem esse tipo de sensação. Só nesta quarta-feira, a Petrobras perdeu cerca de 14 bilhões de reais em valor de mercado. As ações preferenciais da estatal caíram mais de 11%, negociadas a R$ 8,63, o menor nível em quase 10 anos. Para se ter uma ideia, em 2008, essas mesmas ações valiam R$ 40,10, quando foram liberadas para compra com o dinheiro do Fundo de Garantia. Os analistas de mercado não recomendam a compra de ações da companhia neste momento. Para quem já tenha ativos da Petrobras, o conselho é ter paciência. Um ponto negativo do resultado foi o aumento da alavancagem financeira. Nada mais é do que o aumento da dívida. Como ponto positivo, a empresa anunciou uma redução nos investimentos que ela realiza ao ano e também possível venda de alguns ativos. Isso melhoraria a situação de caixa da empresa, que hoje está muito endividada. Em Curitiba, a quarta-feira foi marcada pelas visitas aos presos da Operação Lava Jato e pelo segundo depoimento de Nestor Cerveró. O ex-diretor da área internacional da Petrobras preferiu ficar calado diante das perguntas sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. O negócio causou prejuízo de 792 milhões de dólares. José Álvaro Moisés, boa noite.
Boa noite, Williams. Boa noite, Roberto. Boa noite, telespectadores. Petrobras, o mercado sabe que houve prejuízo. Não é um tiro no pé excluir isso do relatório? Eu acho que sim, e já a reação do mercado, a queda das ações e o que vem acontecendo já mostrou isso, que essa sensibilidade está à flor da pele, em particular no caso do mercado. Mas eu acho, William, que nós temos que abranger mais, ampliar mais essa discussão. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo no Brasil, quando você tem um governo que acabou de ser eleito, dizendo que está enfrentando a corrupção, quer, de certa maneira, ajustar contas com a sociedade sobre isso, e a Petrobras apresenta um relatório incompleto como esse. Quem é a Petrobras? A Petrobras é uma grande empresa brasileira sob a coordenação do Estado brasileiro. Então, o que a presidente Dilma diria sobre isso? Ela tem que dizer alguma coisa de público. A Petrobras não inclui os prejuízos da corrupção e acha que o povo brasileiro, os acionistas, veja, uma parte importante da sociedade foi estimulada, inclusive trabalhadores da Petrobras, a comprar ações 2, 3, 4 anos atrás. Como é que ficam essas pessoas agora, William? Eu acho que tem algo muito estranho acontecendo, porque a retórica, não é? O discurso de combate, de controle da inflação, não bate particularmente com o que está acontecendo na Petrobras. E eu gostaria de trazer à tona de novo a observação que fez o chefe do Ministério Público Brasileiro, o Procurador-Geral da República. Numa situação como essa, faz sentido manter a mesma diretoria? Eu acho que isso precisa voltar à discussão, em particular agora à luz desse novo relatório, que é um relatório incompleto, indevido, que não apresenta para a população brasileira o que nós brasileiros, cidadãos, acionistas ou não, queremos saber. Roberto Delmanto, boa noite. Boa noite, William. O Moisés destacou o Brasil, agora eu destaco esse balanço para o mercado internacional, sem nenhuma credibilidade. É uma grande vergonha, porque disse no mercado financeiro que a Petrobras, por vezes, tem até mais importância do que o próprio Brasil, em razão dos investimentos no pré-sal, do volume de investimentos. Então, e sempre se identificou muito o Brasil à Petrobras no exterior. A Petrobras é o Brasil, se vendeu sempre isto. E agora nós temos este balanço vergonhoso, sem uma empresa de capital aberto como a Petrobras, que sua presidente, Graça Foster, diz que vai consultar a CVM e a SEC, que é o órgão regulador norte-americano, para saber como contabilizar ou como fazer com esse prejuízo que já estão se falando em mais de 80 bilhões de reais, sendo quase 4 anos de lucro da Petrobras. Quer dizer, como que uma presidente de uma companhia desse tamanho não sabe fazer um balanço? E é uma contradição também, porque enquanto os ministros Joaquim Levy e Nelson Barbosa apresentam uma austeridade, um esforço para dar credibilidade para o país, trazer essas medidas duras, difíceis, a Petrobras, que também é Brasil, faz esse papelão para o mercado internacional. Ou seja, parece que o governo está batendo a cabeça. Os ministros se esforçando de um lado e esta vergonha deste balanço da Petrobras desmoralizando a imagem do país para o mundo inteiro. No WhatsApp aqui, o Daniel de Bauru, o que vale um balanço sem auditoria? William, só uma observação para complementar isso que o Roberto disse, que é muito importante. Quer dizer, nós estamos tendo um quadro que está afetando a economia. Não é? Já afeta a economia, já afetou. As empresas que eventualmente não vão mais contratar, não fazer, as empreiteiras. Bom, mas além disso, as consequências desse episódio completo da Petrobras têm uma profunda, direta efeito, repercussão sobre o sistema político brasileiro. Nós vamos eleger nos próximos dias, quer dizer, o país vai eleger os presidentes da Câmara e do Senado. Vão se eleger comissões, lideranças. Nós não sabemos até agora quantos políticos brasileiros e quais são eles que estão envolvidos nos atos, nos malfeitos da Petrobras e da corrupção. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque, ao lado do que disse o Roberto, acho que com muita razão, o efeito na economia tem um enorme efeito sobre o sistema político. Tem duas perguntas aqui que elas se relacionam. O Bob Juliano Fox, a Petrobras está nessa situação por estar sendo gerida por amadores. E o William Souza, a Petrobras está perdendo sua credibilidade. Como o governo vai substituir o quadro do conselho por técnicos? Quem vai querer assumir a situação? Já está tendo dificuldades, né? Ninguém quer assumir o conselho da Petrobras, é isso? A verdade é que se trocam quadros também, quem entrar vai revolver
toda a lama, todo o lodo de quem estava. Enquanto as pessoas que estavam participando, que estavam ali atuando na direção, não estou dizendo que aqui haja culpados ou não, mas fazem parte deste organismo, estão lá, é muito mais difícil você ter essa transparência que a sociedade tanto quer. Não digo que não vai existir, mas os esforços, há uma maior resistência natural. E que me chama a atenção a uma frase da presidente Dilma, que ela disse o seguinte ontem, aspas, as empresas têm de ser preservadas, as pessoas que foram culpadas é que têm que ser punidas. Ora, esta frase da presidente Dilma vai contra a lei anticorrupção que ela mesma sancionou. Quer dizer, a lei anticorrupção diz que é o seguinte, as empresas são formadas por pessoas. Se as pessoas cometem atos ilícitos em nome das empresas, elas devem responder pessoalmente, mas as empresas também devem responder com multa de até 20% do seu faturamento, proibição de contratar com o poder público. Agora não, se diz que as empresas têm que ser protegidas, mesmo que os seus diretores tenham feito coisas horríveis. Quer dizer, é uma contradição da presidente aqui neste tópico, ou seja, ela está indo contra a própria lei que ela sancionou. Exatamente. 28% dos eleitores testemunharam a compra e venda de votos nas eleições do ano passado. Foi o que apontou uma pesquisa realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O estado com maior número de casos foi Roraima. 71% dos entrevistados disseram que viram esse crime eleitoral. No Maranhão e no Acre, o percentual foi de 48%. No Rio de Janeiro, 23%. Em São Paulo e em Minas, um pouco menos, 22%. O menor percentual foi registrado no Paraná e no Distrito Federal. E 20% dos eleitores deram nota 0 para as urnas eletrônicas. Apenas 16% declararam que o sistema é muito confiável. 51% dos eleitores deram notas entre 8 e 10 para a biometria. E 30% disseram que estão satisfeitos com o sistema. 76% querem acabar com o voto obrigatório e 21% aprovaram esse modelo. O TSE entrevistou 1.964 pessoas em 7 capitais das 5 regiões do país. O levantamento vai servir de guia para as campanhas do Tribunal Superior Eleitoral. Guias para campanhas, mas também pode ser usado, né, Delmanto, para punir quem vende e compra votos ainda hoje no Brasil, né? É impressionante, William, como as coisas continuam a acontecer. Outro dia foram lá pegos um candidato pagando as contas de energia elétrica de toda uma comunidade ali no Maranhão. Quer dizer, são episódios que vêm se repetindo, e mesmo com essa questão da urna eletrônica, eu sou sempre desconfiado, para nem que fosse mineiro sempre é desconfiado. Eu gostaria que toda urna eletrônica, Moisés, pudesse, ao final das eleições, imprimir um relatório de votos. Quer dizer, sigiloso de quem votou, mas por que não se imprime um simples relatório assinado pelos presidentes, pela área de mesa, pelos fiscais? Quer dizer, isso traria uma maior segurança para aqueles como eu, que sempre ficam com uma pulga atrás da orelha desses sistemas informatizados. Não. Moisés. Não, alguns técnicos têm chamado a atenção que o sistema é seguro e não seria passível de fraude, né? Inclusive técnicos bastante qualificados nessa área, né? Agora, eu acho que o Roberto levanta uma coisa interessante. Seria bom que nós eleitores, tivéssemos digamos assim, uma confirmação daquilo que é o voto que as pessoas depositam. Agora, William, essa pesquisa que o Tribunal Superior Eleitoral fez é uma coisa muito importante, que revelou uma coisa muito séria. Que você tenha 30%, 40% de pessoas entrevistadas que dizem ter visto compra de voto, é sinal de que nós estamos tendo nas eleições, em particular no chamado Brasil profundo, né? Longe dos grandes centros, onde às vezes o controle é maior, nós estamos tendo uma realidade que pode afetar resultados das eleições. Isso é uma coisa muito grave, porque isso desequilibra, não é, exatamente aquele que é o objetivo fundamental da competição eleitoral, que é de dar oportunidade para os diferentes candidatos e eles serem sufragados pelos eleitores, e não pelo ato da compra, que é um ato criminoso. Agora, também nós precisamos ter clareza se a pesquisa não seria um ponto de partida para localizar aonde estão esses pontos de compra, quem são os personagens. E o Tribunal Superior Eleitoral, eu acho que ao invés de simplesmente pensar em adotar a pesquisa como guia para a campanha, em adotar, junto com o Ministério Público, as medidas cabíveis para enfrentar esse crime. Isso não é um crime pequeno, não é pouca coisa, não é? Porque uma das coisas mais fundamentais da democracia é a credibilidade nas eleições. Se você tem atos, falhas, elementos que de alguma maneira levantam dúvidas sobre isso, o eleitor, que já tem muita desconfiança das instituições, vai ter mais razão para desconfiar.
O Demival Silva aqui, ó, não dá para voltar atrás. Se a urna eletrônica não é perfeita, o voto com cédulas é ainda mais vulnerável. Não, mas o que eu garanto, que eu defendo aqui é justamente que se tem a urna eletrônica, mas que simplesmente se providencia a impressão do resultado daquela urna e assim nós teríamos um documento impresso, assinado, com os votos, com os resultados, quer dizer, uma medida tão simples. E aí, quando não se implementa essa medida, aí que a gente começa a suspeitar. Por que não fazer o que é tão simples, o tão óbvio e ululante? Isso porque já não existe? O resultado disso seria né? Você tem 1.200 votantes na urna X e o relatório mostra 1.200 votos. Essas coisas têm que bater, né? E elas facilitam localizar o crime e a fraude, né? O Fernando Pereira aqui, ó, sou a favor, que destacou isso na reportagem também, na pesquisa do Tribunal Superior Eleitoral, sou a favor do fim do voto obrigatório. Uma vergonha você ser obrigado a votar em pessoas que não me representam, né? Ele diz aqui. É momento de se fazer a tal reforma política, né, Moisés? Sem a menor discutir dúvida. todos esses detalhes, esses pontos. Eu acho que nós vamos discutir isso no seminário que a TV amanhã. Cultura e a OAB está promovendo amanhã, mas além disso, William, eu acho que é interessante levar em conta essas notícias todas que nós estamos vendo, estamos comentando, corrupção, malfeitos, falta de planejamento em relação à água, à energia, todo esse conjunto de questões, e agora essa também das eleições, mostram que a reforma política tem que estar no centro da preocupação dos próximos anos no Brasil, do Congresso Nacional, do Executivo, do Legislativo, mas também da sociedade. Nós precisamos aperfeiçoar o sistema democrático. A reforma política é alguma coisa que tem que ver fundamentalmente com a ideia de que a democracia pode ser aperfeiçoada, ela pode ser melhorada, em benefício dos eleitores, da população e da sociedade, para dar mais recursos para os eleitores, para a sua intervenção na política e, ao mesmo tempo, para controlar malfeitos, controlar o abuso do poder, que é uma coisa grave em qualquer sistema político que exista, não só na democracia, na autoridade, em qualquer sistema. O problema do abuso do poder é ter recursos, mecanismos, instituições para controlar. E a reforma, a meu juízo, tem que ir nessa direção, entre outras coisas, não é? Amanhã, então, nós temos a reforma política, é o tema do nosso seminário, que a Fundação Padre Anchieta e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, promovem amanhã, a partir das 8h30 da manhã. O evento contará com representantes de vários setores, juristas, magistrados, sociólogos, cientistas políticos, parlamentares, entre outros. Já estão confirmados os nomes dos ex-presidentes do Supremo, Nelson Jobim e Carlos Aires Brito. O evento acontece na sede da OAB, na Rua Maria Paula 35, no centro da capital paulista, e terá ampla cobertura do jornalismo da TV Cultura. Moisés, por exemplo, vai participar de um painel lá, falando de forma geral sobre a reforma política. William, se me permite, eu gostaria de dar os parabéns aqui para a TV Cultura, os parabéns para a Ordem dos Advogados do Brasil, porque nós estamos indo ao cerne do problema, como muito bem disse o Moisés. Nós temos toda essa questão hídrica, questão elétrica, questão de juros, essa questão de infraestrutura do Brasil. Quer dizer, toda esta falta de planejamento, esta vergonhosa estado de coisas, sem falar em corrupção, é tudo uma questão vinculada ao nosso sistema político, nosso sistema eleitoral, que precisa ser alterado. Só um detalhe aqui para a gente encerrar. O Vinícius Cairala disse que já existe hoje a impressão do boletim de urna no fim da votação, contabilizando exatamente esses números. Eu também me lembro que eu ouvi falar disso. É mais que eu digo com os votos. Você quer com os votos, né? Com os votos abertos. Foram tantos votos para tal candidato, outros votos para tantos candidatos. Quer dizer, já com os votos na urna. Acusando já o resultado daquela urna. Exatamente. Hoje falando quantas pessoas votaram. Já é uma apuração in loco. Porque isso, na verdade, tem no sistema, tanto que o sistema manda para os tribunais. É claro, é só Agora, imprimir. o relatório daria transparência para o eleitor, né? Perfeito. Pesquisadores brasileiros afirmam que o café, além de combater o cansaço, também alivia as dores. Eles encontraram no grão uma proteína com poder semelhante ao da morfina. Nem o calor de Fortaleza afasta a Cristiane de um hábito antigo: tomar um cafezinho logo pela manhã. Café com pão para mim é o meu prato predileto. A rotina estressante de Tatiana inclui 5 horas de ensaios e mais 6 de aulas. E para afastar as dores de cabeça provocadas pelos desgastes físico e mental, a bailarina encontrou um santo remédio. Primeiro tomo café, se não passa, aí eu tomo um remédio. Mas geralmente essas dores que eu tenho, o café funciona. O que Tatiana percebeu na prática, pesquisadores da Universidade Federal de Brasília e da Embrapa acabam de comprovar cientificamente. Eles encontraram uma proteína no café com propriedades semelhantes a de um poderoso remédio contra a dor,
a morfina. E como a vantagem, o efeito analgésico do grão dura em média 4 horas, enquanto do medicamento fica em torno de 40 minutos. Mostra uma utilidade maior do café e que amanhã ou depois do café podem ser extraídas substâncias novas para ajudar os sofredores de dor. Quem nunca apelou para um cafezinho para despertar naquela hora que bate uma preguiça no trabalho ou quando é preciso estudar? Agora os pesquisadores descobriram que a bebida, além de estimulante, pode ajudar a combater a ansiedade, principalmente a ligada à alimentação. Nos experimentos, a proteína encontrada no café diminuiu o apetite em ratos. Em breve, a descoberta deve ser aplicada na pecuária, reduzindo o estresse do gado que fica agitado por causa do jejum antes do abate. No futuro, os estudos também podem beneficiar humanos, ajudando a criar, por exemplo, remédios contra a obesidade. Mas tudo ainda está em fase de testes para descobrir a dose ideal que garanta os efeitos positivos. Porque a mesma substância ingerida por todos nós, mas vai ter a variação individual. Então, pode ter pessoa que toma café e não dorme a noite inteira. Mas pode ter aquele que toma café e se sente mais tranquilo para ir para uma reunião. Eu estou aqui com 2 dependentes de café na bancada, né? Moisés, você não é médico, mas tem uma informação valiosa para o telespectador. Não, eu não sou dependente, pelo contrário, eu me libertei da dependência do café, William, porque lendo nutricionistas os mais avançados, muitos deles levantam uma dúvida sobre o efeito do café. Tanto possível a longo prazo efeitos sobre a saúde cardíaca, como também do ponto de vista de certas conexões no cérebro, não é? Então, por causa disso, que é baseado em pesquisa, tem um livro famoso que se chama Os 10 segredos das pessoas mais saudáveis do mundo, que eu estou lendo bastante, estudando, etc. Como tem muito resultado de pesquisa, entre outras coisas, eu reduzi drasticamente digamos assim, a quantidade de café por dia. Eu sou louco por café e se pudesse ter café ao invés da água aqui, eu agradeceria. Mas eu digo que o café é uma espécie de um chá e assim a minha cabeça funciona, mas são 6 por dia. Vamos substituir então o café aí pela água. O Denis Rocco aqui faz um apontamento aqui. O café causa problemas, faz mal para o estômago, gera gastrite, né? Pode gerar. A seguir, centrais sindicais protestam contra alterações nos benefícios trabalhistas e ainda, Justiça liberta os 2 condenados pela morte do filho da atriz Cissa Guimarães.